Direto do estúdio multimídia do Grupo Editorial Sinos, mais uma edição da Central Grupo Sinos de Eleições, hoje com debate com os candidatos que disputam o segundo turno do município de Canoas. Canoas que tem tempo bom, céu parcialmente coberto, um pouco de nebulosidade e termômetros marcando 31 graus neste momento. Estamos ao vivo aqui pela 103.3 FM e também pelo aplicativo da Rádio ABC, aplicativo do Diário de Canoas e também pelas plataformas digitais do Grupo Editorial Sinos. Desde já agradecemos a presença aqui nos estúdios dos candidatos Jairo Jorge e Luiz Carlos Busato, nominados aqui em ordem alfabética conforme solicitação de registro junto à Justiça Eleitoral. A gente lembra que esse debate tem patrocínio de FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmHiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor, Pronto Físio e também Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O debate, conforme foi acordado com as coordenações de campanha, terá 4 blocos e a dinâmica de cada bloco será apresentada no início, então, deste bloco. E a posição dos candidatos no estúdio foi definida em sorteio prévio. Então, seja bem-vindo, candidato Jairo Jorge, da Aliança Municipal de Oposição Amo Canoas. Um bom debate para o senhor. Obrigado. Também, candidato Luiz Carlos Busato, da Coligação para Canoas Seguir em Frente. Um excelente debate para o senhor. Obrigado. A gente lembra que a Comissão de Direito de Resposta desse debate está sendo formada pelos advogados doutora Fernanda Luft, doutor Ítalo Bronzatti e também doutor Vinícius Bondan, todos os três que são debatedores do Ponto e Contraponto, programa diário aqui da Rádio ABC, e a dinâmica é a mesma dos debates anteriores. A solicitação tem que ser encaminhada pela coordenação de campanha, se assim for preciso, se assim for necessário. Neste primeiro bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para fazer a sua saudação. Mas antes, um recado. Se você ainda não é assinante do Jornal Diário de Canoas, acesse diariodecanoas.com.br, clique em assine e confira os planos disponíveis. Também definido em sorteio, o primeiro candidato a se apresentar é o candidato Jairo Jorge. Mais uma vez, seja bem-vindo a esse debate, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação. Boa noite a todos que nos acompanham, especialmente os canoenses, João Ávila, candidato Busato. Eu quero agradecer aos 71.968 canoenses que me deram a vitória no primeiro turno. 65% dos canoenses apontaram a mudança. O segundo turno é uma nova eleição e aponta, nós vamos escolher quem tem mais experiência para enfrentar a crise, quem tem mais capacidade de realização e quem também ouve o povo. Como é um segundo turno, eu tenho orgulho de receber apoios como Simone Sabin, ela que foi candidata a prefeita pelo PRTB, o apoio de César Augusto, foi candidato a prefeito pelo Republicanos, juntamente com o pastor Duarte e Bete Colombo. Também o apoio pessoal do senador Paim, vereador Emílio Neto, vereador Ivo Fiorotti e vereador Paulo Ritter. Também o apoio do vereador mais votado da cidade, Márcio Freitas. E também o apoio da bancada do MDB, os 3 vereadores, César Mossini, também Ayrton de Souza e vereador Link. Quero dizer a todos que eu não ataco pessoas, eu ataco problemas. Eu quero apresentar 55 propostas para fazer Canoas superar a crise e ser o primeiro município a ter desenvolvimento, emprego e, principalmente, retirar a nossa saúde do caos. Eu acredito nesse caminho. O debate no segundo turno, é isso que os canoenses apontaram, é para apresentar propostas e ideias. É para isso que eu vim aqui nessa noite. Obrigado, candidato. A gente lembra que nesses debates a gente está tomando todos os cuidados necessários em função da pandemia do coronavírus. Agora o candidato Luiz Carlos Busato, seja bem-vindo mais uma vez a esse debate da Central Grupo Sinos de Eleições, nosso terceiro encontro aqui. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação. Obrigado, João Ávila. Obrigado a todo o Grupo Sinos aqui pela possibilidade, cumprimentar o nosso oponente, candidato Jairo, e dizer a vocês todos que a gente está agora nesse segundo turno apresentando 2 propostas, diferentemente do primeiro turno, que tinha vários candidatos. Agora o eleitor pode analisar 2 perfis, e 2 perfis bem diferentes, né? Eu tenho orgulho de ter sido prefeito, com muito trabalho, muita honestidade. Enfrentei em 3 anos problemas históricos que outros prefeitos não resolveram em 8 anos. Enfrentamos a maior crise da saúde da história da humanidade, com muita responsabilidade, muito equilíbrio. E, mais do que fazer, é preciso fazer do jeito certo, né?
Eu nunca fui investigado por corrupção, muito menos processado por mau uso do dinheiro público, não tive meus bens bloqueados, não sou réu na Justiça Federal e não tenho nenhum pedido de prisão. Então, esse é o candidato que se apresenta para vocês, um candidato de direita, um candidato com muita honestidade e sempre visando o bem das pessoas mais humildes de Canoas. E é por isso que a gente se propõe a dar continuidade nesse projeto que realizou muito mais obras do que outros governos. Obrigado, candidato. A partir de agora, os candidatos entrarão na primeira rodada de perguntas e respostas entre si, lembrando que o tema é livre. Cada pergunta tem 45 segundos para ser formulada, resposta em 1 minuto e meio, réplica e tréplica de 1 minuto. E o primeiro candidato a perguntar é o candidato Jairo Jorge. Então, o senhor tem 45 segundos. Candidato Busato, o senhor fez uma intervenção no Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Agora final de outubro. Nos últimos 2 dias tinha apenas um médico para atender a emergência. Eu queria também lhe perguntar por que durante 2 anos o senhor assistiu de camarote esse desmonte do hospital pela Associação Beneficente São Miguel. E principalmente eu gostaria de lhe perguntar, em 2016 eu repassei 74 milhões para o Gracinha. O senhor em 2019, 75 milhões. E este ano o senhor repassou apenas 58 milhões até agora. Há 2 anos atrás o senhor disse na inauguração do Parque Canoas Inovação que o senhor iria fechar o Gracinha. É esse o seu propósito? Não me diz que o senhor está restringindo os recursos? Obrigado, candidato. Candidato Luiz Carlos Busato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu nunca afirmei que ia fechar o Gracinha. Eu afirmei que aquela gestão que lá estava e que o vice-presidente, um dos coordenadores da sua campanha, Luiz Antônio Possebon, estavam prejudicando o bom andamento do Hospital Nossa Senhora das Graças. E por isso nós fizemos uma denúncia no Ministério Público em função do boicote que lá está havendo e que está ainda acontecendo dentro do hospital. Nós entramos no hospital agora fazem 30 dias exatamente para não fechar, exatamente para dar no Hospital Nossa Senhora das Graças a mesma administração que nós demos no Hospital Universitário, que hoje é um hospital modelo, contrário daquele hospital que o senhor deixou para a minha gestão, com 3 andares fechados. O senhor pode olhar para mim, candidato, não tem problema. 3 andares fechados, o senhor deixou lá, né? Deixou todas as unidades básicas de saúde canibalizadas ao extremo. O hospital de pronto-socorro nunca recebeu uma melhoria, Jair, no teu governo. Tu deixou a saúde de Canoas com 153 mil pessoas na fila. É esse tipo de saúde que tu quer para Canoas e ainda com um rombo de 30 milhões que o senhor hoje está respondendo e pode ser, o Ministério Público lhe pede a prisão por 5 anos por má gestão na saúde. Desvio de 30 milhões na saúde, Jair. E tu diz que é mentira. Por que tu quer enganar a população? Me responde. Obrigado, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto para a sua réplica. Quero falar para ti, canoense. Veja que ele não respondeu a minha pergunta, né? Ele foge da pergunta porque ele ataca pessoas. Eu ataco problemas. Veja, eu vou recuperar sim o Gracinha e vou ajudar a Associação Beneficente de Canoas, que é a mantenedora, a recuperar o hospital. Assim como eu fiz como prefeito, porque o canoense não se engana com essas fake news, com as mentiras. Eu fiz a reforma no Hospital de Pronto-Socorro, investi mais de 2 milhões, não na fachada, eu fiz naquilo que precisava, que era interno. Sala amarela, sala laranja, sala vermelha. Fachada é fácil, né? Recuperei 8, é verdade, não recuperei os 10 andares, mas recuperei 8 e deixei dinheiro dentro do contrato que foi firmado com a nova empresa para fazer obras. Agora, a prioridade é manter o Gracinha, porque não tem sentido ter um médico para atender, é a prefeitura que está administrando hoje, quer botar a culpa nos outros, aliás, sempre o problema é o outro, né? Então, nós vamos recuperar, quero dizer a ti, canoense, vamos recuperar a Nossa Senhora das Graças. O governo federal passou 73 milhões. Aonde está esse dinheiro? Nós vamos fazer uma auditoria sobre isso. Tempo, candidato. Candidato Luiz Carlos Busato, tréplica de 1 minuto. Jorge, a minha obrigação aqui é de homem público. E é por isso que eu venho aqui trazer os esclarecimentos à população. Tu não me respondeu se isso aqui é mentira ou não. O senhor está... o Ministério Público não lhe pediu a prisão por 5 anos? Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta que a população de Canoas merece saber, né? Assuma o que o senhor fez de errado.
O senhor é réu num processo criminal que pode lhe levar à prisão de, no mínimo, 5 anos. O senhor, a sua ex-vice-prefeita, o Leandro, que era o seu secretário adjunto, 6 anos, a Beth, 4 anos, o Rudinei, 5 anos, e o Marcelo Bosio, seu ex-secretário da Saúde, mais 2 anos. Ou seja, somando essas penas aqui, dá mais de 23 anos de pedido de prisão pelo Ministério Público Federal, Núcleo de Combate à Corrupção. Tempo, candidato. Vamos agora à segunda rodada de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Canoas que disputam o segundo turno. Quem pergunta agora é o candidato Luiz Carlos Busato. O senhor tem 45 segundos, candidato. Vou continuar no mesmo tema, né? O senhor está dizendo para a cidade inteira que o processo criminal do Ministério Público é mentira. O senhor tem 3 processos criminais do Ministério Público, Núcleo de Combate à Corrupção. Um deles, esse aqui, é pelo rombo de 30 milhões na saúde pública de Canoas. O Ministério Público lhe pede uma pena mínima de 5 anos. O senhor agora já é réu, não é nem investigado, é réu. Qualquer pessoa pode entrar no site da Justiça e verificar isso. Eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais para as pessoas verem isso. Por que o senhor está tentando esconder isso da população? O senhor não reconhece esse documento? Tempo, candidato Jairo Jorge, 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato, quem sabe o senhor não lê as perguntas, né? E vamos fazer um debate aqui tete a tete, né? Até porque o senhor primeiro eu lhe perguntei, agora eu vou lhe responder, porque agora o senhor está fazendo a pergunta. Quero esclarecer, canoense, esse tema. Veja, em 2010, quando a Arita Bergman, que é a atual secretária da Saúde, era secretária também no governo Ieda, ela chamou a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de Pelotas e a Prefeitura de Canoas. E ofereceu um software, aliás, que foi contratado na época, inclusive, que Eduardo Leite era prefeito da cidade de Pelotas. Este software foi repassado gratuitamente. Aliás, lá em Porto Alegre era o Casartelli, que é do mesmo partido do prefeito Busato, PTB. E foi contratado em Porto Alegre, foi contratado em Viamão. Nós usamos esse software para fazer um sistema de gestão canoense. Foram um contrato de 5 anos, 2 milhões ao mês, durante 60 meses. Sabe para fazer o quê? Para te tirar das filas. 30 milhões é 2 milhões ao mês, porque tinham mais de 300 pessoas que trabalhavam no call center e no atendimento. Veja, este é o sistema, é isso que está em discussão. Aliás, uma ação inicial, uma ação que está começando. E quero lhe dizer aqui, o senhor está iludindo o cidadão, porque aqui está a ação do Ministério Público. Não tem nada disso que o senhor está dizendo, está aqui, ó. Está aqui, ó, promotor. Então o senhor tem que usar a verdade, não usar documentos que não são parte da ação do Ministério Público. E eu tenho certeza, como venci todos, vencerei esse também. Tempo, candidato. Candidato Busato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Jairo, tu não respondeu se é verdade ou não que tu está sendo... que o Ministério Público pediu a tua prisão. É isso que a população tem que saber. Tu está dizendo na cidade, nos carros de som, fez um vídeo dizendo que é fake news. Não é fake news. Então isso tu não está respondendo. E aqui diz, ó, Jairo Jorge exerceu papel ativo no processo de implementação do teleagendamento, causando um desembolso impressionante de 30 milhões aos cofres públicos. Modus operandi igual ao do GAMP, a GSH são semelhantes. E o fato de estar sendo implantado em Pelotas, em Viamão, em Porto Alegre, pelo Casartelli, mas nenhuma dessas cidades sofreu ação do Ministério Público, Jair. Sinal que lá fizeram corretamente. Aqui houve um desvio de 30 milhões de reais. E ainda, também, um benefício próprio, diz aqui, de 5.560.000... Tempo, candidato. Candidato Jairo Jorge, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. O candidato ele tem um dom de ficar espalhando o vírus da mentira. Qualquer estudante de direito, no primeiro semestre, sabe que quem determina se alguém é condenado ou não é o juiz, e não o Ministério Público. Aliás, eu fui inocentado recentemente, e ninguém deu uma linha sobre isso, porque eu contratei o Mãe de Deus para gerenciar os CAPs. Eram 2.000 atendimentos, passou a 10.000, e o Ministério Público disse as mesmas coisas. Só que eu fui inocentado e o juiz foi tão firme que sequer o Ministério Público recorreu. Então não é verdade o que ele está dizendo.
O Ministério Público está sim e eu vou me defender, porque é uma fase inicial. E quero dizer que se fosse ele prefeito não faria nada. Essa que é a verdade. Sabe por quê? Porque esses recursos de 30 milhões e 60 meses, 2 milhões ao mês, representam que cada consulta, 2 milhões de consulta, gastaram R$15. Eu pergunto a ti, Canoas, você está me ouvindo, tu não pagaria R$15 para não ficar na fila? Ele não se importa. Ele não se importa que uma mãe, que um pai fique na fila. Essa é a diferença entre eu e ele. Obrigado, candidato. FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. AmRigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Clínica da Dor, Pronto Físio e Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Vamos a um rápido intervalo comercial e você que nos acompanhe, acesse o nosso link no Facebook e deixe lá o seu comentário sobre esse debate. Voltamos já com o segundo bloco, com mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos com tema livre e depois uma segunda rodada onde será abordado um tema específico que é arrecadação pós-pandemia e oferecimento de serviços públicos. O Simers faz por você. Quando ouvimos essa frase, podemos pensar em descontos, parcerias, serviços, vantagens e muito mais. Mas sim, nós fazemos isso tudo por você. Só que tem aquele que é a mais, sabe? Que só quem vive e ama a medicina é capaz de fazer. É sobre continuar ao seu lado mesmo quando tudo parece incerto. É ser incansável, trabalhando sua defesa a qualquer hora do dia. É sobre defender os seus direitos, dar voz às suas demandas e, diante da crise, colocar a sua segurança e a segurança da sua família em primeiro lugar. É sobre conscientizar a população, fazer o possível para facilitar e amparar o seu trabalho. Pois quando você tem condições dignas e seguras para exercer a medicina, a saúde funciona. Sempre soubemos que defender médicos é defender a saúde, mas nesse contexto de pandemia, isso ficou ainda mais claro. Simers, defender os médicos e defender a saúde. Chegou o novo aplicativo do Jornal NH. Acesse conteúdos atualizados quando e onde quiser. Com o novo aplicativo, você fica bem informado, recebendo notificações sobre tudo o que é importante para você. O novo aplicativo ainda tem acesso em tempo real à programação da Rádio ABC 103.3 FM. Para baixar, é só procurar o seu jornal na App Store ou Google Play. Horas 20 minutos, estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Canoas que disputam o segundo turno no município. Estamos ao vivo aqui pela 103.3 FM e também no aplicativo do Diário de Canoas, onde você pode acompanhar ainda pelo Facebook a imagem desses debates e deixar lá o seu recado, deixar lá o seu comentário. Estamos aqui para FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmRigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor, Pronto Físio e Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E esse debate tem ainda a participação dos advogados doutora Fernanda Luft, doutor Ítalo Bronzatti e doutor Vinícius Bondan, que integram a Comissão de Direito de Respostas. Neste bloco, primeiro momento agora, os candidatos terão mais uma rodada de perguntas e respostas entre si com tema livre.
E a primeira pergunta quem faz é o candidato Luiz Carlos Busato. O tempo é o mesmo do primeiro bloco, 45 segundos, candidato. Jairo, sob a minha liderança, conseguimos avanços na segurança que são reconhecidos por toda a população. Fizemos gestão de verdade, diminuímos todos os índices de criminalidade durante o nosso período. O senhor gastava R$180 mil por mês em segurança pessoal. Pessoal pagava com dinheiro da prefeitura, né? Se não me engano, eram 6 ou 7 guardas armados que andavam junto com o senhor. O senhor chegava num lugar, tinha 3 na frente, 3 atrás, né? Esse valor corresponde, durante 8 anos, a R$17 milhões gastos em segurança pessoal. O senhor reconhece que fez isso, e por que o senhor gastava tanto dinheiro em segurança pessoal? O senhor não confiava na segurança do município? Tempo, candidato. Candidato Jairo Jorge, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Veja, Canoense, quando eu assumi a prefeitura, a Guajuviras era conhecida como a Bagdá do Rio Grande do Sul, né? Era um lugar violento. E eu olhei exatamente para o povo, para as pessoas mais humildes. Não tinha nenhuma câmera na cidade. Nós implantamos 186 câmeras e uma central de monitoramento. Foi muito importante para trazer segurança. Eu enfrentei o crime organizado. É verdade, isso tem um preço. Inclusive com ameaças. Colocaram uma escuta israelense, $50 mil no meu gabinete. Teve uma tentativa, né, de roubar o meu carro, de fazer um sequestro relâmpago comigo. E é claro que nós tivemos que adotar, não só para mim, mas para outros entes, em razão outras, né, personalidades, outros secretários, em razão dessas denúncias, porque eu enfrentei o crime organizado. Veja, a Guarda Municipal tinha tinha uma Kombi, né, um Gol e 2 motos. Nós conseguimos, né, foram 61 veículos, né, 36 para a Guarda Municipal, 14, né, para a nossa brigada, para a Polícia Civil e 11 para a Brigada. Fizemos uma grande parceria com os governadores, a Ieda, o governador Tarso e também o governador Sartori. Eu procurei agir não só na Guajuviras, mas também na Matias. Veja, o secretário Ranolfo, né, que foi seu secretário, continuou esse projeto, e o senhor também. Eu não faço arrasada. Eu reconheço que o senhor fez um bom trabalho nessa área, e quero lhe dizer aos canoenses, se Deus permitir, for a vontade dos canoenses, a vontade de Deus, eu vou dar continuidade às suas iniciativas, que é isso que o povo quer, olhar para frente. Assim como o senhor continuou o que eu fiz, eu continuarei aquilo que o senhor iniciou. Obrigado, candidato. Candidato Busato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. O fato Jairo, que gastar com segurança pessoal com dinheiro da prefeitura é uma coisa que deixa a gente a pensar, né? São 180 mil por mês, façam as contas. Durante 8 anos, isso dá 17.260.000. Eu reformei a escola Caramelada no Guajuviras, gastei 900 mil. Dava para fazer 19 escolas carameladas com o dinheiro que o senhor gastou na segurança pessoal. E pior, o senhor tirou ainda dinheiro da segurança das escolas para fazer segurança pessoal. Está aqui, ó, não sou eu que estou dizendo. O senhor retirou das escolas segurança para botar na sua segurança pessoal. Eu fiz o contrário. Eu tirei da segurança do prefeito e devolvi para as escolas. Com isso, nós derrubamos todos os índices de arrombamento nas escolas, Jair. É esse o procedimento que tu vai dar continuidade no próximo governo, trazer a segurança das escolas para o teu gabinete? Candidato Jairo Jorge, o senhor Veja, tem 1 minuto para a tréplica. Eu implantei a ronda escolar, que a Guarda Municipal ia nas escolas, na entrada e na saída, muito importante. Aliás, projeto que o atual prefeito acabou, né? Ele acabou com a ronda escolar. A Guarda Municipal não faz mais esse projeto. Eu vou retomar. E quero te dizer também que vou fazer o policiamento comunitário inteligente, que é alarmes, que é câmeras, usar o celular, os próprios vizinhos, garantir a segurança em parceria com a Guarda Municipal. Vamos também fazer para os policiais militares, para os policiais civis, agentes penitenciários e guardas municipais, uma bolsa formação, para que eles possam ter a sua formação de curso superior ou uma especialização. E vamos também, junto com o governo federal, projeto Casa Verde e Amarela, vamos fazer conjuntos habitacionais para quem? Para eles que nos protegem, para a segurança. Vamos olhar para frente. Eu vou continuar os bons projetos, inclusive tem um projeto para jovens, que era no meu governo e continuou na atual administração. Vou continuar esse projeto que é muito importante. Obrigado, candidato. Seguindo agora essa sequência de perguntas tema livre, quem pergunta é o candidato Jairo Jorge, é o candidato Busato. O senhor tem 45 segundos.
Candidato Busato, em 2012 eu criei a UPA do Idoso, né? Unidade Pronto Atendimento do Idoso. O que significa isso? O idoso, que tinha dificuldade com a tecnologia, ele podia das 7 da manhã até às 19, das 7 às 7, 12 horas, de segunda a sábado, ele ia direto lá. Ele não precisava marcar, ele chegava lá e era atendido. Mais de 2 mil idosos eram atendidos. O senhor, quando ganhou a prefeitura, o senhor levou para o centro. Até aí tudo bem. Mas aí passou um pouquinho, o senhor mudou, é clínica do idoso. Veja, clínica é posto, e posto tem que marcar. Por que o senhor fez isso? Por que o senhor retirou esse equipamento tão importante? Aliás, a primeira UPA idoso do Brasil, prefeito Busato. O senhor que é prefeito, por que o senhor fez isso? Obrigado, candidato. Candidato Busato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato Jairo, UPA em Canoas só existe 2. Está aqui o certificado do Ministério da Saúde. Ó. São só 2 UPAs que existem, a Boqueirão e a Rio Branco. Não existe UPA do idoso. UPA é o nome que o senhor inventou para dar pompa à unidade básica de saúde do idoso. Só existe 2 UPAs em Canoas. Está aqui, dados do Ministério Público. Aliás, o senhor é o rei de inventar denominações de que não existe, com pompas, né? O senhor tem 15 processos, 15 ações de improbidade administrativa, Jairo. 15 ações. O senhor talvez seja o campeão, prefeito campeão de processos no Brasil. 15 ações de improbidade, 3 processos crimes do Ministério Público Federal, Núcleo de Combate à Corrupção. Já dá para pedir música no Fantástico, viu? 3 processos crime, né? E já foi agora tido como réu. E 21 ações populares, 2 delas já com condenações. Então, UPA, meu amigo, são 2 em Canoas que existem, que foram construídas com dinheiro do governo federal. O restante é posto de saúde. Nós construímos no nosso governo 15 clínicas de saúde da família, que são postos melhores do que UPA, maiores e com muito mais qualificações. Reformamos todo o universitário, reformamos o HPS e estamos reformando o Nossa Senhora das Graças. Obrigado. Candidato Jairo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Veja, canoense, o que é UPA? É uma sigla, Unidade Pronto Atendimento. O meu oponente aqui, ele está confundindo com a normativa do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde só paga e só entra com 1/3, e o Estado com mais 1/3, naquilo que é 24 horas. E, de fato, uma cidade como Canoas só pode ter 2 UPAs 24 horas. Só que lá em 2010, o senhor estava em Brasília, o senhor era deputado, o senhor não conhecia muito, não estava na cidade no dia a dia, o senhor não lembra, mas em setembro de 2010 eu criei 4 unidades de pronto atendimento. Essas unidades funcionavam 16 horas. Claro que foi uma invenção canoense. Eu fui inovador, aliás, é exatamente porque eu fui um prefeito inovador, um prefeito que tinha atitude, um prefeito que não cruzava os braços e não olhava, né, os problemas pela janela. É por isso que eu tenho ações. Aliás, o senhor sabe muito bem que um advogado, doutor Duarte, que a mulher é diretora na Secretaria da Saúde, seu CC, ele entrou quase 30 processos contra mim, exatamente por isso. Obrigado, candidato. Candidato Busato, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Jairo, em termos de realizações, tu fizesse 4 postos de saúde, tu dissesse agora. Em termos de realizações, nós fizemos muito mais em 4 anos do que nos teus 4 primeiros anos. Nos teus 4 primeiros anos, tu fez 79 obras. Então, aqui, a relação das 79 obras, sendo que nessas 79 tem 23 caixas d'água, que tu fez em cada escola, tu considera uma caixa d'água uma obra. E aqui, para desmentir o que tu falasse no debate anterior, que eu tenho só 30 obras, aqui está a relação das minhas 486 obras que eu fiz nesses 4 anos. 486 obras em 4 anos, Jair. Tu fizesse 835 em 8. Eu, em 4 anos, fiz isso tudo de obra. Eu fui um prefeito que mais realizou obras na história de Canoas nos 4 anos, apesar da pandemia e apesar da herança que tu deixou para mim. Obrigado, candidato. Na sequência desse debate com os candidatos que disputam o segundo turno em Canoas, mais uma rodada de perguntas e respostas entre eles com um tema específico: arrecadação pós-pandemia, arrecadação do município pós-pandemia e oferecimento de serviços públicos. O primeiro candidato a perguntar é o candidato Jairo Jorge. O senhor tem 45 segundos. Candidato Busato, a Siemens saiu de Canoas, 300 empregos nós perdemos a Amazon para Nova Santa Rita, perdemos também Santander para Novo Hamburgo,
né? Nós temos hoje várias empresas saindo da cidade, empresas quebrando. O índice de ICMS de 2015 e 2016, né, que foi divulgado em 2017, que valeu para 2018, portanto, os 2 anos da minha administração, foi de 7,06. Agora, na sua gestão, isso caiu para 6,67. Nós vamos perder ICMS. Eu saltei de 180 milhões para 600 milhões. Há uma retração de receita, inclusive o orçamento do ano que vem é menor. Como é que o senhor vê essa sua dificuldade com o empreendedor? Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Em primeiro lugar, eu não posso perder o que não tinha. A Siemens, a Amazon nunca esteve em Canoas. A Amazon foi direto para Nova Santa Rita. Então, tu está fazendo uma confusão aí. Talvez porque tu não esteja em Canoas o tempo todo, tu aparece só de 4 em 4 anos, candidato Copa do Mundo, né? Ficou viajando o estado inteiro, plantando árvore, depois foi para Goiás trabalhar com a senadora Cátia Abreu. É verdade ou é mentira? E depois ficou 1 ano trabalhando de secretário de Educação em Sapucaia. Apareceu agora, na última hora. Essa aqui é a arrecadação do município para o teu controle. Arrecadação, 88 milhões em 2014, no teu governo, proveniente das obras da 448 e da duplicação da refinaria Alberto Pasqualino. Depois aqui está a arrecadação real, 62 milhões em 2015 e 66 em 2016. Olha aqui no nosso governo, já subiu em 2017 para 74, 93, 92. Essa é a realidade. Nós, no nosso governo, abrimos mais empresas do que tu em 8 anos, Jair. Implantamos o prontuário eletrônico, facilitamos a entrada de novas empresas, né? Então, a nossa gestão é uma gestão voltada para o empreendedor. Estamos agora promovendo com os pequenos empresários, através de convênios, para que eles possam se recompor no mercado. Tempo, candidato Jair Jorge, 1 minuto para a sua réplica. Veja, Canoense, eu vou retomar a lei do gatilho. Aumentou o ISS que ele está falando, porque ele aumentou o imposto. Eu vou retomar a lei do gatilho, que foi muito importante. Aliás, um mecanismo inovador, a primeira do Brasil, que quando aumenta a arrecadação, diminui a alíquota, ou seja, se aumentou a arrecadação, a gente paga menos impostos no ano seguinte. E isso foi importante para trazer mais de 10 mil empresas na área de prestação de serviço. Foram 19 mil empresas que vieram para Canoas na minha gestão. Aliás, fui eu que criei o escritório do empreendedor, que foi rebaixado na sua administração. Ele tinha o selo ouro do Sebrae e virou agora selo prata. Sabe por quê? Voltou a burocracia. Vou implantar o Juro Zero, muito importante para os empreendedores, capital de giro. Aliás, um projeto que existe em Santa Catarina. Começou na Prefeitura de Lages e o Estado de Santa Catarina incorporou. Juro Zero para que as empresas não quebrem. É muito importante. Alguns acham que pode quebrar e aí abre de novo. Não é assim, não. Vamos garantir os empreendedores e trazer novas empresas para a nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato Busato, sua tréplica de 1 minuto. Jairo, tu abriu 20 mil empresas em 8 anos. Nós, em 4 anos, abrimos 15.746 empresas, né? Aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, reduzimos o SSQN para 19 setores da economia. Nós vamos sim, acho que o Juro Zero é um bom projeto, né? Mas nós vamos além disso, vamos revisar e reduzir o IPTU que tu aumentou para toda Canoas, que é um absurdo. Nós vamos revisar o IPTU, principalmente para o comércio, o pequeno comerciante que precisa do incentivo agora na retomada da economia, e para as famílias carentes, os mais atingidos pela pandemia. Nós trouxemos o maior data center da América Latina, um investimento de 350 milhões de reais. A Avan está vindo para Canoas, vamos triplicar o distrito Jorge Lanner, o polo metal mecânico do Guajuvira vamos implantar, e agora vamos criar o Compartilha Canoas para os pequeninhos empresários. Obrigado, candidato. Agora quem pergunta é o candidato Luiz Carlos Busato. Lembrando que o tema é a arrecadação pós-pandemia e oferecimento de serviços públicos. O senhor tem 45 segundos, candidato. Jairo, tu recebeu o município com uma dívida de 5,76% e entregou com 24,48% comprometida. Ou seja, o endividamento do município subiu 551% no teu período, né? Nós tivemos o maior índice de financiamentos durante o teu período. Fez 3 empréstimos que totalizam quase R$1 bilhão.
Dois deles, 350 milhões, para contenção de cheias, acabar com o alagamento, na palavra que a população conhece, e não acabou com o alagamento, né? Gastou 350 e não acabou. Quem acabou com o alagamento fui eu. E mais um empréstimo de 637 Tempo, do Aeromóvel. candidato Jairo Jorge, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Veja, Canoense, é o arquiteto das obras prontas, né? Eu, sim, fiz 32 obras de 200 milhões. Aliás, seu vice era meu secretário de obras. Né? O senhor está dizendo que ele não fez nada, então. Porque ele era o meu secretário de obras e liderou na minha época. E me ajudou a fazer as obras para enfrentar os alagamentos. É verdade, eu deixei a Casa de Bombas número 8 para o senhor concluir. E o senhor, né, concluiu lá o que faltava, a parte elétrica, e cortou a fita. Aliás, nem foi o senhor, só mandou outro. Mas foi isso que aconteceu. Eu fiz obras sim, e obras importantes, estruturais, coisas que deveriam ter sido feitas há 30, 40 anos. Fechamento da Vala do Leão. O senhor que é morador lá da Matias, morador da Harmonia, não foi importante fazer isso? A Casa de Bombas deveria ter sido feita há tanto tempo. Eu quero te dizer, Canoense, que eu tripliquei a arrecadação. É essa a verdade. Peguei com 477 milhões e deixei para ele com 1,3 bilhão. Eu fiz crescer. E os empréstimos que eu fiz, o empréstimo do Aeromóvel, que ele fala tanto, de 270 milhões, seria pago por quem ganhasse a concessão. A prefeitura não ia pagar. Diferente dos empréstimos que ele fez. Ele fez agora empréstimo de 180 milhões para botar asfalto novo em cima de asfalto bom, que vão pagar 300 milhões. Tem 500 milhões que ele endividou em 9 empréstimos. Essa é a diferença. Nos 10 próximos anos, os 3 próximos prefeitos vão pagar os empréstimos. Também paguei o empréstimo do prefeito Ronquete, é assim que faz, mas usando para coisas produtivas, como eu usei no caso dos alagamentos. Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto para a sua réplica. Jairo, tu está enfeitando. Os 3 empréstimos que tu fez totalizam quase R$1 milhão. O empréstimo do Aeromóvel, de 637, eu reduzi ele, parei com essa obra mirabolante, reduzi ele de 637 para 477. Diminuí em 160 milhões o prejuízo de Canoas do Aeromóvel. E peguei os 477 e dividi em 9 setores. Esses são os empréstimos que eu fiz. É um mesmo empréstimo que tu fez, só que reduzido em 160. Ou seja, eu tirei do endividamento de Canoas 160 milhões já. E as obras de alagamento não foi por causa da Casa de Bomba. A Casa de Bomba raramente se liga. Foi porque nós fizemos limpeza da vala externa da Curitiba, fizemos limpeza de canalização, fizemos um governo de verdade, Jair. Porque eu, pessoalmente, coordeno, porque eu sou técnico. Tu é jornalista, eu entendo, tu não entende muito disso. Aliás, tu não entende nem de asfalto, porque fala recapeamento quando se retira a capa. Candidato. É diferente. Candidato Jairo Jorge, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista, né? Lutei muito, fiz universidade pública, eu venho de uma família humilde, meus pais são operários, fui o primeiro a chegar na universidade. O senhor não, talvez o senhor venha de uma, né, já um berço de ouro, talvez por isso que o senhor menospreze a minha profissão. Aliás, tem vários jornalistas aqui. Quero lhe dizer que eu busco pessoas competentes. Aliás, busquei o seu vice para ser meu secretário de obras. O senhor está acusando ele. Né? O senhor está dizendo que não foi feito. Aliás, trabalhamos muito bem, fazendo a limpeza. Quero dizer que, ao contrário, o empréstimo que nós fizemos do Aeromóvel seria pago pela concessionária. Essa que é a verdade. Só que ele, ao invés de seguir esse caminho, botou 100 milhões na lata do lixo e endividou 470 milhões. Que quem é que vai pagar agora é o senhor, a senhora. É isso que vai acontecer. O meu projeto do Aeromóvel era diferente. Eu quero dizer que eu vou retomar o Aeromóvel, mas parceria público-privada. Nenhum recurso público, tudo recurso privado para fazer acontecer. Obrigado, candidato. Central Grupo Sinos e o debate com os candidatos à Prefeitura de Canoas que disputam no próximo domingo o segundo turno. Lembrando que a gente vai fazer uma transmissão ao vivo a partir das 5 horas da tarde, mais uma vez aqui do nosso estúdio multimídia, com a apuração dos resultados não só de Canoas, mas também Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas e as demais capitais brasileiras que têm segundo turno. Vamos a um rápido intervalo comercial, nós que estamos aqui para FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmHiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. No próximo bloco, mais uma rodada de perguntas e respostas com tema livre entre os candidatos e na segunda rodada, transporte coletivo e mobilidade urbana. O Simers faz por você. Quando ouvimos essa frase, podemos pensar em descontos, parcerias, serviços, vantagens e muito mais. Mas sim, nós fazemos isso tudo por você. Só quem é aquele que quer a mais, sabe?
que só quem vive e ama a medicina é capaz de fazer. É sobre continuar ao seu lado mesmo quando tudo parece incerto, ser incansável, trabalhando na sua defesa a qualquer hora do dia. É sobre defender os seus direitos, dar voz às suas demandas e, diante da crise, colocar a sua segurança e essa da sua família em primeiro lugar. É sobre conscientizar a população e fazer o possível para facilitar e amparar o seu trabalho. Pois quando você tem condições dignas e seguras para exercer a medicina, a saúde funciona. Sempre soubemos que defender os médicos é defender a saúde, mas nesse contexto de pandemia, isso ficou ainda mais claro. Simers, defender os médicos é defender a saúde. O que fazemos define quem somos. O que somos define o mundo ao nosso redor. Desde 1957, aprendemos a fazer diferente, fazer de novo, se for preciso. Nossa maior realização é estar presente na vida das pessoas. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Por isso, temos projetos para a educação, meio ambiente e responsabilidade social. E apoiamos iniciativas para uma economia mais forte. Se crescemos, é porque nossa região não para de crescer. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de 2.500.000 habitantes. Se nos reinventamos constantemente, é para atender um público acostumado com o melhor. Hoje, a notícia anda em tempo real. Com a ajuda da tecnologia, entregamos informação de qualidade. Para nós, multiplataforma é mais do que um conceito atual. Conteúdo sempre foi prioridade e comunicação só existe para aproximar as pessoas. Por isso, estamos no papel, no ar, online, full time. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos 8 jornais, 3 revistas, uma emissora de rádio. Somos 7 sites, web TV e provedor de acesso à internet. Somos o Grupo Sinos. Central Grupo Sinos de Eleições. Acompanhe agora na ABC 103 FM o debate dos candidatos à Prefeitura de Canoas. João Carlos Ávila. 17 minutos faltando para as 9 horas da noite. Estamos ao vivo aqui da Central Grupo Sinos de Eleições, com transmissão pela 103.3 FM e também pelas plataformas digitais do Grupo Sinos, com o debate, o terceiro debate do município de Canoas, agora com os dois candidatos que disputam o segundo turno, Jairo Jorge e Luiz Carlos Busato. Lembrando que estamos aqui para FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmHiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Queria agradecer às milhares de pessoas que nos acompanham pelo Facebook com a sua audiência nesse debate, além da plataforma, das plataformas ali do aplicativo e também da rádio. Milhares de pessoas que nos acompanham estão deixando lá os seus recados. Nós temos uma comissão de direito de resposta formada pelos advogados doutora Fernanda Luft, doutor Ítalo Bronzatti e doutor Vinícius Bondan, debatedores do ponto e contraponto, que foram acionados agora no intervalo. Por favor, doutor Vinícius. Boa noite, João Carlos Ávila, candidatos, ouvintes da Rádio ABC. Houve um pedido de direito de resposta por conta de uma suposta ofensa perpetrada à profissão de jornalista, insinuações, né, feitas pela candidatura do candidato Luiz Carlos Busato, e a comissão houve por bem deferir por unanimidade, entendendo que não houve violação do artigo 58 da Lei 9.504. Enfim, o pedido está indeferido. Obrigado, então, ao doutor Vinícius Bondan, a doutora Fernanda Luft e o doutor Ítalo Bronzatti. Nesse terceiro bloco, começa agora com mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos tema livre, e na segunda rodada o tema específico transporte coletivo e mobilidade urbana.
primeiro candidato a perguntar é Luiz Carlos Busato. O senhor tem 45 segundos, candidato. Não sou. Candidato Jairo. Não sou. Não. Oi? Não, o senhor pergunta depois um tema específico. Agora é sobre educação, né? Agora é tema livre. Ah, tema livre, tá bom. Bom, vamos falar sobre educação mesmo. A nossa gestão, Jairo, foi a gestão que mais investiu em educação na história de Canoas, né? Nós transformamos a educação, reformamos escolas, reconstruímos outras. Eu tenho um apoio massivo dos professores da rede municipal. Um dos exemplos é a Caramelada, uma escola lá no Guajuviras, que na tua gestão vertia esgoto no refeitório e hoje é uma escola maravilhosa, né? São escolas que não recebiam melhorias há 30 anos. E existe uma investigação de superfaturamento no uniforme escolar e o senhor foi condenado a devolver 750 mil da merenda escolar. Por que o seu governo foi marcado por tantos protestos e descontentamentos? Candidato Jairo Jorge, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Canoense, eu quero conversar contigo, que é uma situação muito grave. O meu oponente tem me atacado, né? E o juiz eleitoral decidiu ontem, o juiz que é responsável, né, pela Zona 66, doutor Diego Leonardo de Marco Pineiro, e diz o seguinte: ocorre que lendo as decisões oriundas, eu estou lendo o que ele escreveu, da ação popular, que é essa que ele está falando, em especial a sentença, que ele diz que pode ser recorrida, né, está em segunda instância, verifico que Jairo Jorge não foi em nenhum provimento judicial taxado de corrupto, ladrão ou que tenha roubado valores. O principal fundamento utilizado na sentença foi a dispensa de licitação. Não se pode afirmar que a utilização dessas expressões pelo meu oponente, pelo Busato, tanto no áudio como também em vídeos, tenha se dado com base em decisão judicial. O objetivo parece atacar a honra de Jairo Jorge com finalidade eleitoral. Essa é a decisão do juiz, ele pode ser multado cada vez que ele falar isso. Quero deixar claro para ti, cidadão, cidadã, que eu jamais deixaria 30 mil crianças sem merenda e 80 escolas sem limpeza. Quebraram as empresas, eu contratei emergencialmente. O que tu faria se estivesse no meu lugar? Tu deixaria as crianças com fome? Deixaria as crianças sem merenda? Eu sempre fui um prefeito que olhou para o povo e não deixaria jamais 400 pessoas desempregadas. Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto para a sua réplica. Jairo, tu está distorcendo mais uma vez a decisão do juiz aí. O que o juiz eleitoral pediu é que eu me abstenha de vincular e associar o nome à palavra corrupção, ladrão e roubo. Ou seja, eu tenho que usar outros termos, eu não posso usar esse. E esses termos, ladrão, eu nunca te chamei. Eu posso dizer que tu foi, sim, pelo Ministério Público Federal, Núcleo de Combate à Corrupção, que pediu a tua prisão por 5 anos. Mas não te chamei de ladrão. Eu só estou dizendo que o Ministério Público é que está dizendo isso, não sou eu. Não, tem alguma dúvida? Está aqui, ó. Ministério Público pede a prisão de Jairo Jorge por 5 anos. Eu não te chamei de ladrão. O Ministério Público é que vai decidir isso futuramente, Jairo. E quanto à merenda, no teu governo, olha aqui as manchetes, ó. Tempo, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto para a sua réplica. Veja, Canoense, eu faria tudo de novo, né? Porque no meu governo a merenda era saborosa, nutritiva. Tu sabe disso. Não era bolachinho, suquinho, como era na gestão dele. Era comida. E isso é fundamental para as crianças. Veja, é a decisão do juiz, não é eu que estou dizendo, é o juiz que está dizendo. E ele mandava os seus, né, apaniguados, inclusive fizeram uma marcha no centro de Canoas, né, me acusando, me ofendendo, me agrediram, inclusive, na campanha eleitoral. Então, aqui se restabelece a verdade. Eu quero te dizer também, canoense, que o Ministério Público não pede prisão. Quem determina a prisão é o juiz. Isso é, mais uma vez, aquela ideia do vírus da mentira. E diante do vírus da mentira tem que ter a vacina da verdade. Ele está fazendo isso, sabe para quê? Para tentar confundir o eleitor. Eu, né, recebi nota 10, não 9,9, 10 pelo Ministério Público Federal, o mesmo Ministério Público Federal que ele está usando agora. E já foi inocentado 100% de todas as ações. Obrigado, candidato. Dando sequência agora à rodada de perguntas e respostas tema livre. Quem pergunta é o candidato Jairo Jorge. O senhor tem 45 segundos. Candidato Busato, eu vou voltar de novo ao tema da saúde, né?
eu acho que ficou claro que quer dizer unidade de pronto atendimento e que a UPA 24 horas é o que é pago pelo Ministério. E eu criei, então, as 4 UPAs, depois, em 2012, criamos e construímos a UPA da Rio Branco, em 2013, a UPA da Guajuviras, e continuamos com a UPA de Niterói e a UPA da Matias. Veja, o senhor, na sua gestão, fechou essas 2 UPAs. O senhor, né, fez uma reforma, aliás, o senhor leva mais tempo para reformar do que para construir. Eu fiz, na educação, 172 obras, construí 17 escolas, o senhor não entregou nenhuma escola até agora. Até agora o senhor não fez. E fiz isso na saúde. Eu quero saber por que o senhor fechou essas 2 UPAs, a UPA da Matias e a UPA de Niterói. Obrigado, candidato. Candidato Busato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. É só olhar lá, Jairo. Tu não estava aqui em Canoas, eu acho que é por isso. Tu estava viajando pelo estado, plantando árvore. Tu estava em Goiás, trabalhando para a senadora Cátia Abreu. Tu estava em Sapucaia, como secretário de Educação. É só olhar a UPA Caçapava, está lá, pronta, bonita, linda, triplicada de tamanho, com muito mais atendimentos. São 15 unidades que nós fizemos no nosso governo. Não foi 1, não foi 2, não foi 5, como tu fez. Foram 15. Agora o centro do autismo, que fizemos também, entregamos à população. O hospital universitário, reformamos todo ele, está lindo. Tem lá dentro do hospital universitário a clínica de saúde da criança, que atende 7 dias por semana, 24 horas. A clínica de saúde da mulher, que atende 24 horas por dia, já. A clínica do idoso está ali no centro, muito melhor. Então, tu tem que, eu acho, prestar um pouquinho mais atenção. Mas eu entendo. Quando eu disse que tu é jornalista, Jair, é porque nós tivemos um prefeito aqui que era médico, o Ronquete. E ele deu muita atenção à saúde. Fez o pronto-socorro porque ele era médico. Eu sou arquiteto, faço obras. Está aqui a enorme quantidade de obras que nós entregamos durante o nosso período. Tu é jornalista, tu faz propaganda, tu é o mestre na propaganda, é o mestre em maquiar as coisas, e mostrar para a população de uma maneira diferente. Foi nesse sentido que eu quis dizer, tu é especialista na tua área. E parabéns pelo jornalista que tu é. Obrigado, candidato. Candidato Jair Jorge, 1 minuto para a sua réplica. Veja, canoense, né? Eu vou sim reabrir a UPA de Niterói, que está fazendo muita falta. E vou reabrir também a UPA da Matias Velho, a UPA da Caçapava. Virar uma clínica. Não, não é isso não. É UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A pessoa chega e é atendida, não tem marcação de consulta não. Vou reabrir porque é muito importante para preparar para a Covid. Temos aí uma possível segunda onda. Nós temos que ter um sistema de urgência. O prefeito Busato fechou, das 5 UPAs que tinha, ele fechou 3. A UPA do idoso e essas outras, da Matias e Niterói. Vou também fortalecer, né, o nosso sistema de saúde, Hospital Pronto-Socorro, Hospital Universitário e também Nossa Senhora das Graças. Vou fazer um mutirão de cirurgias, tem 15 mil cirurgias que deixaram de ser feitas. Está aí pelos dados do DataSUS, 575 mil consultas especializadas deixaram de ser feitas, 7 mil mamografias. O ano passado ele fez 1.699, eu fiz quase 8 mil no meu último ano. Então eu vou recuperar a saúde porque isso é fundamental, está um caos. Obrigado, candidato. Candidato Busato, tréplica de 1 minuto. Jairo, o que nós estamos vendo aqui é uma não afirmativa tua. Tu não consegue dizer para a população claramente de que não é fake news, que tu tem no Ministério Público Federal um pedido de prisão, que o Ministério Público Federal pediu a tua prisão. Vou ressaltar novamente aqui para o pessoal prestar bem atenção, né? Tu tem um pedido de prisão pelo Ministério Público Federal, ele pede, e o juiz da Justiça Federal aceitou, já é réu, tu não é mais apenas recomendado pelo Ministério Público Federal, o juiz já aceitou, tu é réu, a partir desse momento aqui tu é réu. Então, isso tu não disse ainda para a população, tu tem dificuldade de expressar isso, né? Porque a população talvez tenha que saber, e aí fica ruim, né? E que foi condenado em primeira instância a devolver 750 mil da merenda. Central Grupo Sinos e o debate do segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Lembrando, se você ainda não é assinante do Diário de Canoas, acesse diariodecanoas.com.br, clique em assine e confira os planos disponíveis. Na sequência, agora os candidatos vão abordar o tema transporte coletivo e mobilidade urbana. E o primeiro candidato a perguntar é o candidato Jair Jorge. O senhor tem 45 segundos. Candidato Busato, o senhor em 2016 foi no cartório, fez aqui o panfleto dizendo que ia fazer licitação já, né? Mas o senhor acabou dando mais 5 anos para a Sogal
tentou 2 vezes dar 10 anos, não conseguiu, né, mas levou 5. Quero também dizer que o senhor permitiu que a empresa contratasse ônibus seminovos, dizendo que eram novos. A tarifa de Canoas hoje está 5 centavos mais cara que Porto Alegre, é 4,60, Porto Alegre 4,55. No meu governo, era 45 centavos mais barata que Porto Alegre. E o senhor silenciou quando a Metroplan, que aliás é uma pessoa das suas ligações políticas, está lá, fez esse absurdo da integração. Então eu gostaria de... Por que o senhor protege a Vicasa e a Sogal? Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu não tenho nenhum parentesco com a Sogal, não tenho nenhum parentesco, ao contrário do senhor, que a sua vice era parente dos proprietários da Sogal e da Vicasa, e por isso que ficou, né, de herança do seu governo para o meu governo, um processo judicial de 26 milhões da Sogal contra a Prefeitura. E aí eu tive que cumprir uma determinação do Ministério Público, né, que recomendava a prorrogação do contrato. Então, eu não pude fazer a licitação por sua culpa, porque o senhor deixou uma herança de um processo de 26 milhões por falta de fiscalização na Sogal. O senhor poderia ter interrompido a Sogal, era só o senhor rescindir o contrato, né? Nós fiscalizamos, exigimos melhorias, renovaram a frota com ônibus novos e seminovos. Eu nunca escondi que tem ônibus seminovos, Jair. Novos e seminovos, ônibus com ar-condicionado, acessibilidade, GPS, e estamos fazendo o plano de mobilidade que o senhor não fez. Aliás, fez, mas de maneira errada, já fazendo que a própria Aeromóvel fizesse o plano de mobilidade para beneficiar ela mesma, a raposa cuidando das uvas. Aliás, o seu secretário, né, que trabalhava na Secretaria da Fazenda, foi trabalhar no Aeromóvel depois. Aliás, uma prática do seu governo. Os ex-secretários contratavam a empresa e depois iam trabalhar do outro lado. Assim foi na Saúde, no Aeromóvel, assim foi na GSH, do teleagendamento, mesmo procedimento. Obrigado, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto para a sua réplica. Veja, depois que o secretário deixou de ser um secretário, não é meu filho, não é do meu partido, ele tomou sua decisão. Não cabe a mim. É diferente do senhor que botou o seu secretário adjunto da Saúde, né, a raposa, a cuidar do galinheiro, porque ele era secretário e passou a ser diretor da GAMP, ganhando 25 mil reais. Por isso que deu o que deu na GAMP, né? Quero dizer aos canoenses que eu farei a licitação que ele não fez. Teve 4 anos para fazer, não fez. Vou fazer o plano de mobilidade. A Aeromóvel fazia um estudo de transporte. Eu farei o plano de mobilidade em 2021, se for a vontade de Deus e dos canoenses. Farei também, né, a licitação em 2022 com 4 empresas, 1 em cada quadrante. Pelotas tem 6 empresas, Porto Alegre tem 12. Por que Canoas tem que ser uma empresa só? Meu oponente defende o tempo inteiro que tem que ser uma empresa. Por quê? Quer manter a mesma empresa? Farei a licitação e quero dizer aos canoenses, meu primeiro decreto será voltar a segunda passagem gratuita no transporte. Aliás, que ele tirou e o pessoal está pagando. Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto para a sua réplica. Jairo, o senhor Bósio, que era secretário da Saúde do seu governo, é diferente de uma pessoa sair da prefeitura e trabalhar na empresa. O seu secretário contratou a empresa. Ele contratou a empresa e depois foi trabalhar na empresa, com o seu consentimento. Ele era o seu secretário, o senhor assinou. O outro secretário seu, que é irmão desse, aliás, esse Bósio aí foi preso. Foi preso porque fez essa maracutaia com o seu consentimento. O outro Bósio contratou a Aeromóvel e depois foi trabalhar na Aeromóvel. São secretários. O outro aqui da GSH, mesma coisa, contratou a empresa e depois foi trabalhar lá na empresa. 3 secretários teus, Jair, 3. Fizeram a contratação de empresas e casualmente todas elas deram prejuízo. O outro deu 30 milhões de prejuízo, esse aqui que tu está pedindo a tua prisão pelo Ministério Público Tempo, Federal. candidato. Dando sequência a essa rodada de pergunta cujo tema é transporte coletivo e mobilidade urbana, o candidato Luiz Carlos Busato faz a pergunta agora, 45 segundos. O senhor insiste na ideia mirabolante do Aeromóvel, né? A Controladoria Geral da União já fez um relatório confirmando todas as nossas desconfianças de que não é um processo, um projeto, um transporte de massa, é um projeto que daria prejuízos infindáveis para o município de Canoas, né? E ainda deu uma antecipação de 20 milhões que
acho que é uma antecipação irregular, né? Por que o senhor demorou tanto para fazer o plano de aeromóvel e quando começou a ser feito foi realizado pela própria aeromóvel, o plano de mobilidade? Obrigado, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto e meio para a sua resposta. Talvez o candidato tenha ouvido o que eu falei, né? O aeromóvel fez um estudo de transporte que tinha relação com o aeromóvel. O plano de mobilidade, ele exige mais. Claro que o estudo de transporte é uma parte, o senhor arquiteto deve saber disso, né? É uma parte do projeto de mobilidade. Quero deixar claro que eu vou recuperar a ideia do aeromóvel, mas com uma parceria público-privada. Aliás, empresas chinesas têm interesse no aeromóvel. Se o Coestra, que faleceu há poucos dias, fosse paulista, talvez o aeromóvel fosse um sucesso. Eu vou, né, recuperar essa ideia, mas sem nenhum recurso público, recursos privados. Isso é muito importante para a gente poder melhorar o transporte. Mais de 80 mil passageiros podiam utilizar o transporte por dia. Veja, 200 mil canoenses seriam beneficiados. Quero dizer também que nós vamos investir em ciclovias, que é muito importante. Eu fiz o plano cicloviário, é a segunda cidade do Rio Grande do Sul que fez. Vou também, né, trabalhar hoje com a regulamentação do Uber e dos aplicativos, Cabify, 99, que não foi feito na atual administração. Farei. Vou também fortalecer os nossos taxistas. É importante ter uma política de transporte para a nossa cidade. E vamos também olhar para as comunidades mais carentes, o transporte, a integração, o ônibus para Porto Alegre. Nós temos que ser mais fortes com o que está acontecendo em Canoas. É um absurdo retirar a integração de forma criminosa. É isso que foi feito pela Metroplan. Precisa ter um prefeito que olhe por Canoas, lute por Canoas. Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto para a sua réplica. Jairo, o plano de mobilidade que tu estava fazendo através da aeromóvel é para beneficiar a própria aeromóvel. Isso é notório, né? Porque é um empreendimento que tu tinha interesses, né, no aeromóvel. Tanto é que o teu secretário trabalhava do lado de cá, depois foi trabalhar do lado de lá. Nós fizemos o plano de mobilidade, terminamos agora, entrevistamos mais de 5 mil pessoas e agora nós sabemos de onde as pessoas saem para onde vão. E é isso que nós vamos implantar agora com o novo plano de aeromóvel. Vamos implantar ciclovias, vamos otimizar as linhas de ônibus, né, melhorar o deslocamento, vamos fazer a implementação gradual de ônibus elétricos no município de Canoas, né? Tudo isso sempre preservando o dinheiro público, contra o desperdício de dinheiro público. E nós temos que aprofundar esse debate com a população, ver o que a população quer. E é isso que nós queremos, um transporte de qualidade, e vai ser feita a licitação, sim, não fiz porque tu não deixasse através da incompetência do teu governo. Tempo, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto para a sua Veja, réplica. canoense, é sempre o culpado do outro, né? Nunca ele, né? Ele nunca assume os seus erros, as suas dificuldades. É claro, eu não fui perfeito, meu governo não era um paraíso, tinha problemas, mas eu sempre enfrentei. Aliás, não deixo de reconhecer que seu governo tem bons projetos. Agora o senhor não tem generosidade nenhuma com o meu governo, o senhor não reconhece nada. Eu reconheço os bons projetos e quero dizer aos canoenses que vou continuar todos. As obras que o senhor está fazendo, eu vou terminar todos, se neste domingo tu me der este voto de confiança. Quero dizer também que existe uma lei, que eu criei, a lei de quarentena, que o secretário, quando sai, tem que ficar 6 meses fora. Aliás, o seu secretário, lá adjunto de saúde, não cumpriu essa lei. Quem era prefeito era o senhor. Eu não era prefeito de Canoas. Eu não tinha como, terminou 31 de dezembro de 2016, esses fatos são 2017, 2018, só quer me responsabilizar sobre coisas que não são minha responsabilidade. Eu fui um prefeito correto e fui um prefeito que olhou para o povo. Obrigado, candidato. Central Grupo Sinos e o debate com os candidatos à Prefeitura de Canoas que disputam o segundo turno. Esse debate é transmitido direto de Novo Hamburgo, da Central Grupo Sinos de Eleições. Novo Hamburgo que nesse momento é em registro de chuva e vento forte, então esse é o recado. Vamos a um rápido intervalo comercial, nós que estamos aqui para FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmHiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Antes um recadinho, no próximo domingo, a partir das 5 horas da tarde, transmissão ao vivo da Central Multimídia com apuração da votação do município de Canoas. Voltamos já com o último bloco e uma inovação, a participação dos candidatos a vice-prefeito na eleição, na disputa pela Prefeitura de Canoas. O Simers faz por você. Quando ouvimos essa frase, podemos pensar em descontos, parcerias, serviços, vantagens e muito mais. Mas sim, nós fazemos isso tudo por você. Só que tem aquele que a mais, sabe? Que só quem vive
como a medicina é capaz de fazer. É sobre continuar ao seu lado mesmo quando tudo parece incerto, ser incansável, trabalhando na sua defesa a qualquer hora do dia. É sobre defender o seu direito, dar voz às suas demandas e, diante da crise, colocar a segurança e a segurança da sua família em primeiro lugar. É sobre conscientizar a população e fazer o possível para facilitar e amparar o seu trabalho. Pois quando você tem condições dignas e seguras para exercer a medicina, a saúde funciona. Soubemos que defender os médicos é defender a saúde, mas nesse contexto de pandemia, isso ficou ainda mais claro. Simers, os médicos é defender a saúde. O que fazemos define quem somos. O que somos define o mundo ao nosso redor. Desde 1957, aprendemos a fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa maior realização é estar presente na vida das pessoas. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Por isso, temos projetos para a educação, meio ambiente e responsabilidade social. E apoiamos iniciativas para uma economia mais forte. Se crescemos, é porque nossa região não para de crescer. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de 2.500.000 habitantes. Se nos reinventamos constantemente, é para atender um público acostumado com o melhor. Hoje, a notícia anda em tempo real. Com a ajuda da tecnologia, entregamos informação de qualidade. Para nós, multiplataforma é mais do que um conceito atual. Conteúdo sempre foi prioridade. E comunicação só existe para aproximar as pessoas. Por isso, estamos no papel, no ar, online, full time. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos 8 jornais, 3 revistas, uma emissora de rádio. Somos 7 sites, web TV e provedor de acesso à internet. Somos o Grupo Sinos. Horas, 9 minutos, estamos de volta aqui da Central Grupo Sinos de Eleições com o debate com os candidatos à Prefeitura de Canoas que disputam o segundo turno no próximo domingo. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela 103.3 FM e também pelas plataformas digitais do Grupo Sinos. Aliás, queria agradecer mais uma vez a participação da comunidade de Canoas que está nos acompanhando pelo Facebook aí, inclusive mandando seus recados, milhares de pessoas ligadas na nossa transmissão. Nós que estamos aqui para FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmHiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e também Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós temos uma comissão de direito de resposta formada pelos advogados Fernanda Luft, Ítalo Bronzatti e Vinícius Bondan, eles que são debatedores do programa Ponto e Contraponto. Neste último bloco, nós teremos mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos com tema livre e depois a novidade que é a participação dos candidatos a vice nas considerações finais. E conforme definido em sorteio, o primeiro candidato a perguntar nesta rodada agora é o candidato Luiz Carlos Busato. Lembrando que o tema é livre, o senhor tem 45 segundos. Muito bem, Jair.
Eu recebi uma herança de problemas na saúde do teu governo, né? O senhor tem 3 processos criminais, volto a repetir, no Ministério Público Federal, Núcleo de Combate à Corrupção, na área da saúde. Aliás, o senhor pode pedir música no Fantástico já, né? 3 processos. E, como o senhor mesmo diz, né? Contra o vírus da mentira, a vacina da verdade. Aqui está a certidão criminal do Certidão Regional de Antecedentes Criminais, Justiça Federal, 4ª Região. Os 3 processos, crimes que o senhor tem. O que o senhor pode dizer sobre isso? Isso aqui é fake news ou é verdade? Obrigado, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto e meio para a sua resposta. Canoense, eu quero falar diretamente para ti. Sabe que eu fui um prefeito inovador. Eu fui um prefeito atuante, eu não fui um prefeito de cruzar os braços, deixar os problemas, olhar os problemas pela janela, um prefeito de gabinete. Eu procurei fazer a diferença, fiz muitas inovações. Citei mesmo, agora fui inocentado recentemente numa ação, porque eu fiz uma parceria com Mãe de Deus. Aliás, levei o Mãe de Deus, que fez um excelente trabalho em Canoas. Quero dizer, sim, há ações mesmo. Ações porque eu fui um prefeito atuante. Agora venci todas até agora e vencerei. Aliás, essa é uma ação que está no início. Veja, eu tenho sofrido fake news, mentiras. Tentando, como tentaram em 2008, fizeram em 2016, tentar mexer com a cabeça do eleitor. Mas tu conhece a minha história, eu sou ficha limpa para poder concorrer, canoense. A Justiça Eleitoral, ela só homologa quem é ficha limpa. Aliás, essa lei foi feita não pelos deputados, o senhor era deputado, foi feita pelo povo, foi feita em 2010 a lei da ficha limpa. Quero deixar claro que o Ministério Público não determina a prisão. Quem determina isso é juiz, isso é parte de um processo. Eu vou me defender porque cada consulta custava R$15 no teleagendamento. É isso que o senhor não entende. 2 milhões de consultas, esses 30 milhões com 300 pessoas trabalhando. O senhor que está lá na fila, o senhor que sofre, o senhor não entende que isso é correto? Tirar as pessoas da fila, do sofrimento? Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto para a sua réplica. Jairo, o que não é correto é ter 3 processos crime por envolvimento em recursos da saúde de Canoas. Exatamente a zona mais sensível da cidade. O senhor tem processos aqui, é acusado pelo Ministério Público Federal de quase 35 milhões de recursos tirados da saúde. Por isso que o Ministério Público Federal pediu a sua prisão. No mínimo 5 anos, o senhor 5 anos, os outros que trabalharam com o senhor aqui, a Lúcia Elizabeth 4 anos, Leandro 6, ou seja, 23 anos aqui, o Ministério Público está pedindo de prisão do senhor e a turma que trabalhou com o senhor no governo. Aliás, o senhor é campeão, 15 ações de probidade administrativa, 3 processos crime no Ministério Público Federal e 21 ações populares, Jairo. Obrigado, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto para sua tréplica. Canoense, meu oponente tem 52 processos na Justiça. Aliás, ele está respondendo a 4 ações, ele não fala isso, que pode levar à cassação de um eventual mandato ou à inegibilidade. Inclusive, ele levou R$350 mil de multa. E cada vez que ele me atacar, as ações exigem novas multas. É isso que ele tem feito. Ao invés de debater, discutir, eu olho para ti, eu estou olhando os problemas, eu quero discutir os problemas da cidade. Quando ele me ataca, ele não está atacando a mim, ele está atacando os canoenses, os quase 72 mil canoenses que estiveram ao meu lado, porque conhecem a minha história. Por que eu recebi nota 10 do Ministério Público Federal em transparência? A administração dele não recebeu. Aliás, o secretário de Serviços Urbanos dele, no dia 16 de novembro de 2017, saiu com condução coercitiva e o Ministério Público pediu prisão preventiva, mas a juíza deu condução coercitiva. O nome é Juarez Rampel, PTB. Obrigado, candidato. Dando sequência agora a essa rodada de perguntas e respostas tema livre, quem pergunta é o candidato Jairo Jorge. O senhor tem 45 segundos. Candidato, eu quero retomar o tema da saúde. Quando eu era prefeito, comecei lá em 2009, só tinha uma farmácia. E o povo sofrido tinha que ir até o centro. O povo da Matias, Guajuviras, Rio Branco, Niterói tinha que ir até o centro. Eu implantei 5 farmácias distritais. E chegamos a 113 medicamentos, 2.500 pessoas tiravam medicamentos.
Os canoenses conhecem o meu trabalho. O senhor que está me acompanhando, está assistindo agora, a senhora, sabe que a saúde não era um paraíso no meu governo, mas era muito melhor do que agora. Sabe por quê? Porque está faltando medicamentos. Esses dias eu encontrei uma senhora idosa, ela me disse, olha, fui buscar 12 remédios, só tinha um. Eu quero saber, o governo federal deu 73 milhões, senhor, por que falta medicamentos? Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto e meio para a sua resposta. No teu governo, Jair, faltava 70 medicamentos numa lista 112. Isso tu não fala. Olha a esculhambação que era a farmácia no teu governo. Isso aqui é uma foto tirada nos primeiros dias do governo da farmácia básica. Outra coisa, a nota 10 que o Ministério Público deu para o teu governo é no site Transparência, não é no teu governo. O próprio Ministério Público agora está te pedindo 3 processos crime contra ti. E multa que eu recebi, Jair, essas 3 multas foram por ações políticas que tu entrou agora no meu governo. Multa a gente recebe por ter tirado uma foto. Aliás, quando tu compra uma mercadoria numa loja, se tu pagar atrasado a prestação, tu paga uma multa. Agora, uma coisa é pagar multa por um carnê que tu atrasa. Outra coisa é tu ser preso por roubar na loja. Entendeu? Essa é a diferença de multa e condenação. Quando tu atrasa um carnê numa loja, tu paga uma multinha. Agora, se tu lá na loja tu roubar um produto, aí tu vai preso, né? Ou pode ser condenado por isso. Então, vamos separar aqui o que é multa eleitoral do que é condenação por mau uso do dinheiro público. Obrigado, candidato. Candidato Jairo Jorge, 1 minuto para sua réplica. Veja que ele não falou nada sobre a farmácia, né? Ele só fala que no meu governo, o povo, não é eu que quero dizer, o senhor, a senhora que usava a farmácia, o senhor sabe que as farmácias tinham medicamento. Eu quero dizer ao senhor, a senhora, que eu vou sim retomar nas 6 farmácias medicamentos, 113 medicamentos. Quero dizer ao senhor, a senhora, que eu vou retomar o Saúde em Casa. Saúde em Casa, que era muito importante, medicamentos, que ele acabou. Eu vou retomar esse projeto sim. Quero dizer aos senhores e às senhoras que eu vou fazer a diferença na saúde, recuperar o caos que a saúde está. Quero dizer ao senhor, né, candidato, que o senhor tem 4 ações, inclusive de uso da máquina, e o senhor pode sim ser cassado no eventual mandato, e o senhor pode ficar inelegível. O senhor, que é hoje prefeito, o senhor pode ficar inelegível por 8 anos por essas ações, pelo uso da máquina. Os canoenses sabem da minha honestidade e a minha seriedade. Obrigado, candidato. Candidato Busato, 1 minuto para sua tréplica. Esse é um sonho teu, né, Jair? Agora, o meu sonho de ver políticos que tratam o mau uso do dinheiro público está sendo realizado. O próprio Ministério Público Federal está aqui. O que eu luto, pessoal, não é contra o Jairo, eu luto contra maus políticos que tratam o dinheiro público de uma forma errada e usam o dinheiro para outros fins. Essa é a minha luta. É por isso que eu estou aqui alertando a população de Canoas que no dia 29 pensem bem em quem vão votar. Se é um político que tem 3 processos criminais do Ministério Público Federal, Núcleo de Combate à Corrupção, ou se vão votar num prefeito honesto que trabalhou com dificuldade durante esses 4 anos, enfrentou uma pandemia, mesmo sendo do grupo de risco, fui para frente, outros estavam em casa tomando champanhe, eu não, eu fui para a linha de frente e enfrentei a pandemia. É isso que o senhor tem que olhar. Qual o tipo de candidato que tu quer para Canoas? Obrigado, candidato. Se você ainda não é assinante do Diário de Canoas, acesse diariodecanoas.com.br, clique em assine e confira os planos disponíveis. Nós somos da Central Grupo Sinos de Eleições e estamos ao vivo aqui da Central Multimídia do Grupo Editorial Sinos, transmitindo este debate com os candidatos à Prefeitura de Canoas, candidatos Jairo Jorge e também Luiz Carlos Busato, que no próximo domingo disputam o 2º turno da eleição municipal de Canoas. Esse debate tem uma novidade agora, que é a participação dos vices, que a gente recebe aqui nos estúdios também, que é o Dário Silveira, do PDT, que é vice do candidato Luiz Carlos Busato, da Aliança para Canoas Seguir em Frente, e também o Nedi de Vargas Marques, o doutor Nedi, do Solidariedade, que é vice do candidato Jairo Jorge, que também terão a possibilidade de participar deste debate a partir de agora. A gente está aqui para
FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmRigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e também Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Lembrando que neste momento agora o primeiro candidato a fazer as suas considerações finais com a presença do vice é o candidato do PTB, o Luiz Carlos Busato, juntamente com o Dário da Silveira. O senhor já pode se acompanhar ao lado do seu vice ali, por gentileza, candidato. Que o candidato, queria primeiro agradecer a sua presença aqui, candidato Dário. Seja bem-vindo à Central Grupo Sinos de Eleições. Lembrando que o senhor vai ter 2 minutos para se manifestar a respeito do pleito de domingo e depois o candidato Busato terá 2 minutos para as considerações finais, só aguardando então o ok do Carlos Rissoto e do Igor Miller. Então, candidato Dário Silveira, o senhor tem 2 minutos para a sua manifestação. Seja bem-vindo à Central Grupo Sinos de Eleições. Boa noite, muito obrigado, é uma alegria grande, sou vereador Dário, vice do prefeito na chapa, 31 anos no Iniciativa Privada na Baia, fui vereador 3 mandatos, sou vereador mais votado de 2016, também fui secretário de obras, fui secretário de esportes, não tem nenhum apontamento contra o meu nome, temos um trabalho maravilhoso junto ao prefeito Busato, que está fazendo um trabalho sério na nossa cidade. Prefeito Busato, eu fui um vereador que criticou, que trabalhou, que fiscalizou, e o prefeito Busato nos ouviu, nos honrou, chamou o PDT, meu único partido, 23 anos no PDT, único partido que nós atuamos. Prefeito Busato tem feito a diferença. Hoje não podemos trocar a administração da nossa cidade. Trocar a administração da nossa cidade agora seria um caos para a nossa cidade. Não podemos trocar o piloto com o avião andando. Prefeito Busato trouxe 200 novos leitos, tem o controle da pandemia, 120 leitos de UTI, está fazendo uma transformação, todas as áreas melhoraram, clínica da criança, clínica da mulher, é um prefeito que trabalha. Canoas é um povo trabalhador que merece um prefeito que trabalha. Prefeito Busato tem capacidade, é técnico, tem gestão e qualidade. Por isso nós estamos juntos e te peço o voto por 14. Canoas merece o prefeito Busato com muita capacidade. Muito obrigado a cada um de vocês, a caminhada está andando bacana, nós temos aqui ainda 3 a 4 dias de muito trabalho, nós estamos muito confiantes que estamos no caminho certo, com a boa política, com um prefeito que trabalha e está fazendo a diferença na nossa cidade. Muito obrigado, obrigado a cada ouvinte dessa cidade, obrigado a todos que acompanham esse debate, que eu tenho certeza que seguiremos uma caminhada vitoriosa e a vitória será da sociedade Obrigado, canoense. candidato Dário Silveira, candidato a vice da chapa do Luiz Carlos Busato. Agora, candidato Busato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Vejam bem, aqui tem 2 candidatos com hombridade, com honestidade, que se dedicam à cidade de Canoas. O Dário, um cristão tradicionalista, trabalha há muito tempo com essas questões de família, né? O Dário é uma pessoa que, durante o governo, quando foi secretário de obras, fez 70% das obras do governo do meu opositor, né? Foi um grande secretário, e agora está junto comigo nessa caminhada. São 2 homens íntegros, honestos e que têm um passado a zelar e que têm um futuro a preservar também. Nós 2 fomos sempre dos mesmos partidos. Eu sempre fui PTB e o Dário PDT, 2 trabalhistas, nunca mudamos de bandeira. Nunca fizemos como alguns candidatos que são que nem biruta de aeroporto, que ficam conforme o vento mudam, ou, como diria no tradicionalismo, né, galo de chaminé, que muda conforme o tempo, com o vento, né? Não é o nosso caso. Aqui são 2 candidatos sérios, que trabalham pela cidade de Canoas e que querem o melhor para Canoas. Nós queremos trabalhar pela população mais humilde, aquela população onde nós fizemos vários tipos de serviço e que o nosso opositor entrou na justiça. Agora, no dia de hoje, suspenderam a entrega de rancho para os idosos em casa, Dário. Isso é uma lástima. O nosso opositor solicitou a suspensão da entrega de ranchos em casa. Mais uma atitude que mostra que não gosta do idoso, não gosta da população, né, e quer usar da política para prejudicar a população. Não é esse o nosso feitio. Nós queremos aqui uma Canoas pujante, uma Canoas com pessoas de bem e que olhem pela população mais carente, essa população que precisa de nós.
nós dois faremos uma Canoas melhor ainda. Dia 29 Tempo, a 14. candidato. Agora, seguindo com a participação dos vices, dos candidatos a vice, nós temos aqui no estúdio também Nedi de Vargas Marques, o doutor Nedi do Solidariedade, que juntamente com o candidato Jairo Jorge vai poder se manifestar aqui a respeito da eleição do próximo domingo. Então, doutor Nedi, o doutor Nedi, o primeiro a se manifestar, o senhor tem 2 minutos, seja bem-vindo à Central Grupo Sinos de Eleições. Boa noite, meu nome é Nedi de Vargas Marques, sou advogado. Depois de ter sido 6 vezes vereador, 6 vezes presidente da Câmara e deputado estadual, hoje sou candidato a vice-prefeito ao lado do Jairo Jorge. Me sinto realizado, me sinto muito feliz, porque estou ao lado de um homem que já foi prefeito por 2 mandatos na nossa cidade. Foi um homem realizador, um homem que entregou 835 obras para a nossa comunidade. O Jairo Jorge é um homem que sempre administrou junto com o povo. A comunidade de Canoas sabe o que eu estou falando. O Jairo sempre esteve com o povo, nas ruas, nas praças, lá na estação do trem, sempre ouvindo os trabalhadores para procurar diminuir as dificuldades sociais. Eu tenho absoluta certeza que o Jairo Jorge é o melhor candidato para Canoas, especialmente porque ele é um homem experimentado. Ele é um homem que tem credibilidade para, no exercício do mandato a partir de 2021, dialogar com o governo do Estado, dialogar com o governo federal, para trazer para Canoas recursos para diminuir as dificuldades e oferecer obras e soluções para a nossa sociedade. Eu quero, Jairo Jorge, a teu lado, fazer uma administração para favorecer, a diminuir o sofrimento do povo canoense que hoje clama por uma saúde melhor. A saúde de Canoas é extremamente preocupante, porque o povo tem aí mais de 15 mil cirurgias represadas, milhares de mamografias, mulheres esperando por isso, e nós temos a absoluta certeza que no nosso governo, que vai trabalhar para o povo, essa situação vai ser melhorada, especialmente, Jairo, porque tu é um prefeito presente. Tu não és um prefeito como outros que nós conhecemos, que vivem encastelado, escondidos na sala e que olham a saúde. Tempo, doutor Nedi. Eu passo agora a palavra para o Jairo Jorge, candidato, para os 2 minutos para suas considerações finais. Canoense, meu nome do doutor Nedi. Quero te pedir que não dê ouvidos às fake news. Como estão tentando aqui, dizendo que o Ministério Público fez isso, pediu prisão. Mentiras. Mentiras estão espalhando. Aliás, a Justiça Eleitoral proibiu, sim, distribuir rancho com o uso da máquina, cargo em comissão, nas madrugadas, no sábado, na sexta. Os funcionários de carreira podem fazer isso. O que não pode é usar a máquina. Nós temos aqui civilidade. Existe lei. Não pode um prefeito usar a máquina. É isso que a Justiça determina, esses procedimentos, para que seja respeitada essa regra. Quero te dizer, meu amigo e minha amiga, que eu vou retomar o Prefeitura na Rua todos os sábados. Se for a tua vontade, a vontade de Deus, e eu for eleito prefeito. Vou retomar a audiência pública todas as segundas-feiras, o povo poder trazer as suas demandas. Vou retomar também o prefeito na estação, nas madrugadas de quinta-feira, às 6 horas, que eu fazia, vou retomar. E vamos criar agora, doutor Nedi, o prefeito presente. Toda sexta-feira eu vou estar nos bairros, para ver os problemas, porque o boi engorda com o olho do dono. E é exatamente isso que nós vamos fazer para que a comunidade, o povo, eu quero unir Canoas. Canoas precisa de liderança nesse momento. Canoas precisa de união. Eu quero ser um prefeito de todos, não apenas daqueles que votaram em mim. Eu quero ser prefeito de todos os canoenses. Por isso eu apresento 55 propostas. Eu não ataco pessoas, eu ataco problemas. E por isso eu te convoco. Vamos agora, no domingo, dar um voto na esperança. Eu não tenho a máquina como meu oponente. Eu tenho a esperança, eu tenho a dignidade, eu tenho a honestidade e eu tenho o trabalho. Por isso, vamos juntos, no domingo, vota 55 e faça Canoas voar novamente. Obrigado, candidato. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos candidatos a vice, o Dário da Silveira, que é do PDT, vice do Luiz Carlos Busato, na chapa Aliança
para Canoas seguir em frente. Obrigado pela sua participação aqui, candidato. E também doutor Nedi, do Solidariedade, que é o vice na chapa de Jairo Jorge, da coligação Aliança Municipal de Oposição Amo Canoas. Por que a gente fez esse formato? Porque, como o próprio nome diz, é uma chapa, é a oportunidade que a gente dá para que a comunidade de Canoas conheça quem está ao lado de Jairo Jorge, quem está ao lado de Luiz Carlos Busato na eleição do próximo domingo. Lembrando que a eleição ela transcorre a partir das 7 horas da manhã, exemplo do primeiro turno, com prioridade para as pessoas do grupo de risco até as 10 horas da manhã e também os idosos. E lembrando daqueles cuidados, né? Tem que levar o seu documento, levar caneta, manter o distanciamento, usar máscara, porque a caneta de cada um pode evitar uma eventual contaminação pelo coronavírus. A gente está no período de pandemia e é necessário todo o cuidado, mas também a gente não pode esquecer que o domingo é o grande dia da democracia para a população de Canoas. Nós temos um pedido de direito de resposta e quem vai falar agora a respeito é a doutora Fernanda Luft. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite a todos. Pedido de direito de resposta do candidato Jairo Jorge sobre uma afirmação que o candidato Busato teria feito ao fazer uma analogia de quem um consumidor que não paga uma conta, né, pagaria uma multa, mas quem rouba uma mercadoria é ladrão. E o entendimento da comissão, por uma decisão por maioria, é de que essa afirmação ela foi genérica e que não teria atacado diretamente a honra do candidato Jairo. Então ficou indeferido o direito de resposta. Obrigado, doutora Fernanda. Queria agradecer mais uma vez aos advogados que integram a Comissão de Direito de Resposta desse debate, doutora Fernanda Luft, doutor Ítalo Bronzatti, também doutor Vinícius Bondan, eles que são debatedores do programa Ponto e Contraponto. Vamos chegando ao final desse debate. Eu queria agradecer mais uma vez ao candidato Jairo Jorge, da Aliança Municipal de Oposição Amo Canoas. Obrigado e boa sorte na eleição do próximo domingo, candidato. Também Luiz Carlos Busato, da coligação para Canoas seguir em frente. Muito obrigado, boa sorte para o senhor. Nosso muito obrigado ainda aos assessores que estão nos acompanhando aqui, aos milhares de canoenses que nos acompanham pela 103.3 e também pelas plataformas do Grupo Sinos, deixando lá o seu recado. Lembrar que se você ainda não é assinante do Diário de Canoas, acesse diariodecanoas.com.br, clique em assine e confira os planos disponíveis. Um agradecimento especial aos colegas Ederson Canali, Carlos Rissoto, Caroline Costa, Wesley Verganoves, João Vitor Torres, Shalom Teobaldo e Paulo Pires, que estão acompanhando nesse debate, nos ajudando na organização, todos eles com coordenação de JP Guzmão e também de Igor Miller. Ainda agradecer a Fundação Escola Superior do Ministério Público, AmRigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Clínica da Dor Pronto Físio e Cimer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Lembrando que no próximo domingo, então, o eleitor de Canoas volta à urna para escolher quem vai comandar o município de 2021 a 2024. Sugerimos que vote com consciência. Uma boa quarta-feira a todos. Tchau. O Simers faz por você. Quando ouvimos essa frase, podemos pensar em desconto, parcerias, serviços, vantagens e muito mais. Mas sim, nós fazemos isso tudo por você. Só que tem aquele que a mais, sabe? Que só quem vive e ama a medicina é capaz de fazer. É sobre continuar ao seu lado mesmo quando tudo parece incerto. É ser incansável, trabalhando na sua defesa a qualquer hora do dia. É sobre defender os seus direitos, dar voz às suas demandas e, diante da crise, colocar a sua segurança e a segurança da sua família em primeiro lugar. É sobre conscientizar a população e fazer o possível para facilitar e amparar o seu trabalho. Pois quando você tem condições dignas e seguras para exercer a medicina, a saúde funciona. Sempre soubemos que defender os médicos é defender a saúde, mas nesse contexto de pandemia, isso ficou ainda mais claro. Simers, defender os médicos e defender a saúde.